está aqui com a Raíssa, que é assessora do Minas, e a gente vai fazer algumas perguntinhas para ela. Oi, gente. Como que você se interessou por esse mundo do jornalismo esportivo? Eu sempre gostei muito de futebol, muito. Coisa assim, do meu pai me levar para assistir, assistir com meu pai. E aí, em algum momento da minha vida, eu tive que decidir o que eu ia fazer, né? Eu não podia ficar a vida inteira sem fazer nada. E aí, eu dei uma chance pro jornalismo. Dentro do jornalismo, eu já sabia que eu queria esportes, porque eu queria juntar a paixão que eu tinha pelo esporte, meu interesse em me aprofundar no jornalismo. Eu juntei os dois e vi que dava certo, que ia dar certo. E aí, nesse mundo que você... Essa experiência que você já teve um pouquinho, você pode contar pra gente? Quando você atuou como repórter, a gente viu que você já entrevistou umas pessoas legais. Qual foi essa experiência aí? Então, meu primeiro jogo de cara foi um jogo da Libertadores. Aí eu fiquei maluca. Gente, por que não me colocam num jogo menor? Foi logo uma Libertadores, estava na época da pandemia, foi aqui no Mané Garrincha. E aí, aquele dia eu tive certeza que era o que eu queria. Eu queria ir pro estádio e acompanhar o jogo. Tipo, não tinha outro mundo que eu pudesse viver e ser feliz daquela forma. Então, eu continuei. Comecei a cobrir os jogos daqui do DF. Eu percebi que muita gente que estava na faculdade não queria. O pessoal da faculdade queria cobrir só jogo grande. Eu falei, eu tenho que me destacar em alguma coisa. Então, eu comecei a acompanhar o futebol local e também o feminino. Que se o futebol daqui já não tem visibilidade, o feminino tem menos ainda. Então, eu comecei a acompanhar o feminino, o masculino, eu fui criando, assim, uma rede de contatos muito massa e uma relação muito massa com os times. Foi assim que eu entrei no Minas. Também foi assim que eu conheci várias jogadoras que hoje nem estão mais aqui. Jogadoras que já foram para a seleção, jogadoras que estão em times que estão jogando o Paulistão, por exemplo. Essa parte das entrevistas é muito maneiro, porque eu já entrevistei ídolos que eu tive durante a minha vida. Pessoas que jogam ou jogaram no Flamengo, que é o meu time. Então, tipo assim, de eu chegar em casa e mostrar pro meu pai uma foto e uma entrevista com algum jogador que ele acompanhou e eu acompanhei, tem sensação mais bacana, eu adoro. Você tem alguma jornalista que você se inspira muito? Então, eu acompanho várias, mas eu costumo brincar que, tipo, eu não olho pra nenhuma e me inspira nesse lado, assim, de eu querer ser igual. Eu admiro o trabalho delas, tipo a Renata, narradora. Tem a Beli Costa, que é uma jornalista que cobre o Flamengo, ela é maravilhosa. Tem a Isa, da TNT, sabe? Mas assim, quando eu comecei na faculdade, eu não acompanhava o trabalho delas 100% pra eu falar que eu me inspirei nelas quando eu comecei. Então, eu gosto muito do trabalho delas, admiro, mas assim, de acompanhar, não de me inspirar, assim, claro. Quem dera, se eu estivesse no lugar delas, né? E qual é a diferença que você viu fazendo uma cobertura, uma entrevista em um jogo masculino e um jogo feminino? Cara, no feminino a gente tem muito mais facilidade, porque não é uma demanda muito grande. No feminino eu percebo que há uma organização maior por parte de quem está organizando o evento, por parte da federação aqui de futebol do Distrito Federal. Por parte dos organizadores, por parte de tudo. Então, no feminino, a gente tem muito mais facilidade de chegar e conversar com as jogadoras, de entrevistar, porque não tem ninguém ali, tipo, tratando elas como estrela, né? Apesar delas serem, elas são maravilhosas. Eu adoro todas elas. E no masculino tem isso, principalmente quando é jogo no Mané Garrincha. É muito difícil a gente chegar, na zona mista tem muita gente, muito repórter que a gente não vê em jogo normal, tipo, daqui, a gente vê lá querendo cobrir, então eu tenho muito mais facilidade nessa questão. E também a parte de interesse da mídia, né? Se vocês forem cobrir algum jogo do feminino, vocês vão ver que tem 2 repórteres. Nessa questão local mesmo, falando, a gente tem times no cenário nacional, na Série A1, na Série A2 e na Série A3. E a gente não vê esses jornalistas nos jogos das meninas. Se vocês tirarem um final de semana para ir assistir as meninas nesses jogos, vocês vão ver que tem 2 jornalistas. E no masculino, no Candangão, vamos comparar, né? Os 2 locais. Tem muito mais demanda, muito mais jornalista lá acompanhando e querendo entrevistar. E no feminino não é assim. Falando um pouco dessa parte da visibilidade da mídia, ano passado teve a Copa do Mundo masculina e a gente viu uma participação feminina muito maior, tanto na arbitragem, nessa parte do jornalismo. Como você vê esse avanço que a gente vem tendo? Eu fico muito feliz, né?
porque são meninas que olham agora essa visibilidade aumentando e podem ter aquilo como inspiração, diferente de mim, que eu não tive. Não me apoiei em uma inspiração, porque não eram tantas, eu não acompanhava tanto, por exemplo. Pode ser uma inspiração para as meninas que estão começando, eu fico muito feliz, porque no jornalismo esportivo, né, na questão do futebol, enfim, é uma questão muito machista, e é um machismo enraizado, que é muito difícil de um dia para o outro melhorar. Então a gente vê que hoje, por exemplo, ontem eu assisti o jogo do Flamengo, a narradora foi uma mulher, tipo assim, 5 anos atrás isso não acontecia. Então alguém pode olhar e falar, poxa, ela tá narrando, eu também posso narrar. E, enfim, crescer isso e dar espaço pra gente, porque se a gente entende, a gente pode estar ali também. A gente, claro, eu falando por mim, a gente sofre vários preconceitos dentro do futebol, a gente tem que, né, às vezes se munir disso, mas eu fico muito feliz e eu espero que continue, né, tipo, crescendo e evoluindo nessa questão. Pelo que você fala, assim, você também é uma torcedora bem assídua, né? Do Flamengo. Não tem como não ser. Mas eu acredito que você gosta de frequentar os jogos, coisas assim. Você já sofreu algum tipo de assédio, esse tipo de coisa em estádio, preconceito? Então, não diretamente, sabe? Não é um assédio tão descarado, mas já, né? Tipo, de jogador olhar e ficar falando. Às vezes até o pessoal da imprensa achar que tem liberdade pra falar de algum jeito comigo que eu não gosto. No começo eu não tinha muito isso, eu trabalhava com uma equipe muito fechada no começo da pandemia, como eu falei, a demanda não era muito grande. Então, tipo assim, são pessoas que hoje me respeitam, meus chefes me respeitam, ninguém da minha equipe me desrespeita. Mas vez ou outra acontece de alguém te olhar e você entender que aquele olhar é maldoso, ou uma pergunta tipo, o que é impedimento? Tipo, pra ver se eu sei mesmo, pelo amor de Deus. Isso acontece e, como eu falei, a gente tem que se munir. Vai continuar acontecendo, infelizmente, mas uma hora eles vão ter que entender que a gente não vai parar, né? Que é o nosso trabalho, a gente gosta de estar ali, às vezes não é nem por questão de trabalho, às vezes eu vou só pro jogo pra assistir e a gente vai estar lá, é nosso espaço também, né? Qual foi a cobertura de um jogo que você fez assim, que você mais gostou? Ou então uma entrevista? Foi a Supercopa, Flamengo e Palmeiras, porque aquele jogo foi... Eu não sei como eu saí viva. Porque quando a gente começa a cobrir jogo, a gente tem que deixar o clubismo de lado, né? Isso que eu ia perguntar pra você, como você faz pra deixar o clubismo de lado também? Cara, é bizarro. É muito difícil, porque aquele jogo, nesse jogo em específico, eu tava muito nervosa, eu tava ansiosa. E todo mundo percebeu que eu começava a escrever o texto e eu travava. Eu falava, meu Deus, eu vou ter que falar que meu time perdeu um título. Enfim, mas assim, essa questão do clubismo, pra mim, eu acho que eu sou muito mais clubista nos meus relacionamentos, assim, tipo, de conversar com você e falar, pô, o Flamengo é o melhor do mundo, cara, não tem como. Nos meus textos eu consigo controlar bastante isso, mas a Supercopa foi o jogo mais especial que eu cobri. Foi o jogo que eu consegui tirar foto com a Arrascaeta, com o Flamengo inteiro. E eu ainda consegui entrevistar o Abel Ferreira e o Endrick. Pô, daqui uns anos o Endrick vai estar no Real Madrid e eu vou ter uma entrevista com ele, sabe? Tipo, isso me marcou bastante.